Sim, eles são um animal, um indivíduo, não é assim? Mas se eu tiro uma célula desse indivíduo e coloco no laboratório, ela não continua viva? Então, eu sou ela também? A minha vida se continua naquela célula? Ela não estava viva quando estava aqui em mim, agora ela está viva no laboratório? Então, isso me fez pensar em algumas coisas, né? Eu acho que nós somos um condomínio, na verdade. Nós somos o síndico de um condomínio. E o condomínio, ele é composto de animáculos infinitesimais domesticados, cujas ordens eles seguem à risca daquilo que eu determino a partir de um monte de fatores, tá? Que a gente pode até falar sobre eles mais para frente. No momento em que eu desloco essa célula, ela ainda é um ser vivo e um indivíduo, mesmo fazendo parte desse conteúdo total. Só que ela não é consciente, ela não tem todos os atributos, né, necessários para ela ser considerada um ser vivo de maior complexidade. Tá? Aliás, ela tem uma certa dependência até pelo grau de especialização dela. Se a gente tira uma célula especializada, ela não consegue se manter. Ou ela indiferencia ou ela morre, não é? Porque ela não tem os atributos para manter todas as funções dela. Bom, então, esses animáculos infinitesimais, eles aguardam instrução, ações que lhe organizem a estrutura e a função. Então, até hoje, é um grande mistério para a embriologia como é que ocorre a diferenciação celular e como é que ocorre a distribuição tridimensional dessas células. Como é que aquela célula sabe que ela tem que ir para a posição cranial e se diferenciar em neurônio? Se a instrução que está no núcleo é a mesma para todo mundo, para todas as células têm o mesmo núcleo, com os mesmos genomas, tudo igualzinho, como é que aquela célula ela ativa específicas, aquelas funções específicas dela? Como é que ela vai produzir aquelas proteínas específicas para diferenciar ela naquela célula específica? Ao ponto de a gente ter uma célula muscular, por exemplo, com aquela estrutura fantástica da actina miosina, uma obra da engenharia, né? Como é que aquilo se deu daquela maneira? Se o núcleo daquela célula é igualzinho do adipócito que você briga com ele todo dia, você não pode comer uma pizza que ele se manifesta, não é? E que está ali só para guardar gordura. Olha a diferença de complexidade de uma célula para outra com o mesmo núcleo. Por quê? Por que a função muda tanto com a mesma instrução dentro? E quem é que organiza a estrutura desse organismo? Não só a célula está diferenciada, como ela está colocada num local específico. Não é? É ali que ela tem que ir, para aquele lugar que ela tem que ir. O Dr. Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, ele estudou isso de uma maneira bastante importante e ele lançou um livro falando dos campos biomórficos. Então ele fala que tem que existir uma estrutura quadridimensional que dá a organização para essa célula. Esse campo biomórfico, ele é que vai trazer para a célula o sinal de que ela tem que ativar determinados genes, produzir determinadas enzimas, se diferenciar de determinada maneira e ir para determinado lugar. Tá? Um engenheiro brasileiro, Dr. Hernani Guimarães Andrade, tinha lançado uma hipótese chamada de modelo organizador biológico e que ele usa mais ou menos o mesmo conceito. Ou seja, a gente tem um corpo, uma estrutura, um molde, né? Um molde não físico, mas que tem uma capacidade de influência direta sobre essas células para organizar estrutura e função, para dar as ordens para os animáculos domesticados. Tá? Em espiritismo, a gente chama isso de perispírito. Eu fiz uma pesquisa, eu levantei mais de 45 nomes diferentes para este conceito de um corpo espiritual, corpo fluídico, corpo etérico. E olha, dá para viajar aí na história, no tempo e na ciência. Então, o paciente que vai procurar o tratamento oncológico na casa espírita, ele tem que ir lá para buscar exatamente o que a casa espírita tem para oferecer, que é o reequilíbrio espiritual. Né? Buscar na casa espírita uma reversão do câncer,
é uma coisa possível, mas nem sempre necessária. Então, se realmente a gente tiver um conceito de saúde dentro do paradigma espiritualista, a gente vai perceber que o importante é o reequilíbrio espiritual. E o que a gente busca como conceito de saúde é a perfeita harmonia da alma, que é o que nos preconizou Emmanuel. Então, quando o paciente vai buscar o centro espírita para se recuperar de alguma doença, inclusive a doença oncológica, ele tem que ir lá para buscar o que o centro espírita tem para oferecer. E o que ele tem para oferecer é uma reflexão e uma busca de reequilíbrio espiritual. Mesmo as cirurgias espirituais, os tratamentos espíritas, eles estão voltados para isso. O conceito de cura para o espiritualista é, na minha opinião, aquele que foi emitido por Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, muitas vezes, a reversão da doença é possível e necessária, então ela acontece. E, às vezes, ela é possível, mas não é necessária, não vai acontecer. Ou, às vezes, ela não pode acontecer, porque ela acontecendo, ela pode interromper o processo de cura do paciente. Então, quando a gente vai buscar a casa espírita, a gente tem que buscar pelo motivo certo, que é o reequilíbrio espiritual. E nem sempre, exclusivamente o reequilíbrio biológico. Essa questão que aborda o câncer é muito extensa, não é mesmo? Se você tem alguma dúvida, escreva para nós que nós estaremos aqui para auxiliá-lo. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Até o próximo programa.